Boa noite, amigos e amigas do Pontal Energético. Sejam bem-vindos a essa live muito bacana de hoje, dia 25, né? O número 7, número cabalístico bastante interessante, que a Michele depois vai falar para a gente. E hoje, recebendo a Michele Gil, que eu estou muito feliz, faz tempo que eu estou pedindo para a Michele para ela estar conosco, mas ela é muito ocupada, né? Como a gente, como todo mundo, o dia a dia nosso é muito tumultuado. Então, eu queria desejar, seja bem-vinda, Michele, gratidão por você estar aqui conosco nessa segunda-feira e que a gente possa acrescentar bastante informação, bastante coisas positivas para as pessoas, num momento planetário em que a gente está precisando se reinventar, melhorar e transmitir boas energias para todo mundo, né, Michele? Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada, Cosmin. Boa noite a todos. Boa noite a todo aí, o seu pessoal do YouTube, ao pessoal do Instagram, todo mundo que está participando da live. Gratidão imensa pelo convite, que realmente já aconteceu há um tempão. Mas a gente conseguiu, vamos aqui. Eu estou super feliz. Muito obrigada pelo convite. Bacana, seja bem-vinda. Michele, bom, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, você tem uma longa estrada no conhecimento sutil, no conhecimento holístico, uma estrada muito bem trabalhada, muito bem fundamentada, uma estrada feita, construída com muito amor e carinho. Conta um pouco para a gente, Michele, como você começou esse seu trabalho na seara holística, nos movimentos espiritualistas. Como é que se deu a sua chegada nesse nosso trabalho? Muita gente conhece você, mas tem muita gente aqui também que quer saber mais quem é a Michele. É uma oportunidade bacana para você contar um pouco da sua história para a gente. Não, você sabe até que hoje eu estava pensando sobre isso, porque assim, tem muita gente que até foi chegando depois, não sabe exatamente, eu nunca mais contei a minha história. Eu falei assim, gente, eu preciso até voltar a contar, porque as pessoas não sabem, mas surgiu, caiu aqui de paraquedas, não sabe, né? Então, assim, na verdade, eu sempre soube que existia muito mais do que a gente vê, né? E desde criança eu sempre me interessei muito pela espiritualidade. Só que assim, eu venho de uma família que os meus pais eram católicos, não frequentavam nem a igreja, e eu não tinha muito de onde buscar informações, mas eu sabia que as coisas eram muito mais. Aí eu devia ser adolescente, eu devia ter uns 13 anos, talvez, e eu pedia para minha mãe me levar a centros espíritas, e ela falava, mas eu não conheço nenhum, onde é que eu vou te levar? Não tem quem te leve, você é nova ainda e tal. E aí, com aproximadamente 13 anos, chegou nas minhas mãos, eu nem me lembro como, um livro do Marcel Souto-Mayor, As Vidas de Chico Xavier. Aquele livro disparou meu coração, porque eu falava, é isso. E eu comecei a ler vários livros, os psicografados, conhecidos do Chico Xavier, li aqueles da Violetas na Janela, aqueles livros todos, que naquela época a gente também não tinha uma internet aí para buscar tanto conhecimento, né? Não era tão acessível, né? E aí... Verdade. A partir disso, aí eu entrei na faculdade de psicologia em 95, e eu achava, naquela época eu já li os livros do Brian Weiss, Vidas Passadas, e aí eu entrei na faculdade acreditando realmente que eu iria aprender sobre regressão, enfim, uma parte mais junguiana do negócio, mais reichiana, e eu me frustrei bastante, porque era só psicanálise, e eu não me encontrei naquele universo. Quando me formei, em 2000, eu ainda cheguei a atuar pouco tempo na área da psicologia, mas não era o que eu queria. Enfim, saí de lá, trabalhei em vários lugares que não tinha nada a ver,
trabalhei agora 12 anos numa multinacional. E só que assim, a minha paixão, quando o meu primeiro filho nasceu, ele hoje está com 16 anos, ele devia ter uns 2 aninhos e tudo, eu comecei a ir para os cursos holísticos. E aí eu aprendi a minha primeira mesa radiônica, onde eu sabia que aquilo ali era o meu caminho. Eu falei, eu sei que isso aqui é o meu caminho. E comecei a atender naquela época e tudo. Só que, ao mesmo tempo, por falta de conhecimento, por falta de embasamento, eu comecei a pegar muita carga energética dos clientes e começou a dar um pane na minha máquina. Eu não soube lidar com isso naquela época, eu parei de atender. Um tempo depois, eu fui para a ufologia, onde eu fiz várias vivências. Eu ia lá para o meio do mato, de lanterna, subia a montanha, virava madrugada. E, assim, foi uma época maravilhosa, porque ali me abriu para novos horizontes, embora eu sempre... Isso aí não precisava nem dizer para mim, você acredita em extraterrestre? Era uma coisa que eu tinha certeza, era inerente. Então, assim, eu fui para lá que eu falei assim, caraca, eu tenho que ir. Eu tenho que ver que lugar é esse. E aí, na primeira viagem que eu fui, eu já vi uma nave-mãe. Eu frequentei durante alguns anos, eu não lembro exatamente, mas fiz contato físico com seres extraterrestres, tive várias vivências de luz, de muitas coisas, muita coisa aconteceu. Eu me arrependo até de não ter um diário onde eu anotasse essas informações, porque tem muita coisa até que eu esqueci. Mas, assim, foram anos maravilhosos. E depois, aquilo um pouco perdeu o sentido para mim, não por causa dos trabalhos que aconteciam em si, de todo o contexto, mas algumas coisas foram se perdendo para mim ali, e chegou uma hora que não fazia mais sentido. E eu falei, não, meu tempo aqui acabou. E aí fiquei alguns anos, assim, meio desconectei um pouco, falei, não quero agora isso, me desconectei. E uns anos depois eu queria eu comecei a sentir realmente um chamado dentro de mim, porque a gente, quando se desconecta da espiritualidade, a gente começa a sentir um vazio muito grande dentro da gente, e foi esse vazio, essa falta de sentido, porque eu sou uma pessoa que eu preciso da espiritualidade, começou a me fazer buscar. Mas só uma coisa, antes, na época da minha faculdade, eu frequentei durante também alguns anos uma irmandade espiritualista, que se chama IEV, que fica na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Ela é muito antiga, na época que eu frequentava, ela já tinha 35, quase 40 anos. É uma casa imensa, onde trabalhava, foi ali que eu conheci a Grande Fraternidade Branca. Porque lá todo o trabalho, eram vários trabalhos espirituais, eles eram todos com base nos 7 raios, na chama violeta, tinham trabalhos de roda de fogo, de energia, era maravilhoso. E aí eu comecei a estudar lá, eu fiz algum tempo o curso, só que nessa época eu tinha 20 anos, e eu queria sair, queria viver. E eu falei, não, eu vou parar aqui, porque eu preciso viver a minha vida, eu quero ir para a noitada, eu quero ir para a balada, eu sou nova, não era o momento. E aí eu falei, não, tchau, e fui. E aí, mais tarde, que foi quando foi essa questão da ufologia e tal, depois eu fui, quando eu saí da ufologia, eu cheguei a procurar até uma casa parecida com a IEV, mas a religião perdeu o sentido. Eu não conseguia mais, e eu não sabia como é que eu ia fazer essa reconexão. Foi quando eu comecei a entrar no movimento do Diksha e caiu nas minhas mãos uns livros do Fábio Del Santoro sobre os uranianos. E ali eu falei, dá para ser, dá para ir de novo. E eu comecei a me reconectar sozinha, porque aí foi o grande aprendizado. Foi ver que eu conseguia sozinha fazer esse caminho, porque antes eu achava que eu precisava de um grupo espiritual, de pessoas todas envolvidas, e hoje, realmente, o meu trabalho, de uma certa forma, ele é muito sozinho. Eu não frequento grupos, eu tenho, lógico, amigos, parceiros, pessoas que a gente conversa sobre espiritualidade, tudo, mas eu acabo não conseguindo entrar, às vezes, num movimento mais não consigo.
por causa do dia a dia. Realmente eu não consigo, às vezes, me engajar. Mas o meu engajamento é comigo e com a espiritualidade. E assim vai. E está fluindo, graças a Deus, muito bem. E hoje eu vejo que eu entrei na psicologia para encontrar o que eu encontrei hoje. Que bacana. E naquela época eu não tinha essa abertura. Então, hoje eu faço o que eu fui buscar na faculdade. Nada é perdido, né, Michele? Tudo tem um momento em que você vai estratificar para uma hora qualquer, para que aquilo possa ter um sentido. É isso aí. E aí fechou tudo, né, agora. Que bacana. Olha, essa é uma história muito bacana, história de vida, né? Você vê, mas você era muito jovem e já com essa consciência toda espiritual, então a gente percebe que realmente a sua evolução espiritual é uma coisa muito profunda, e principalmente naquela época. Eu me lembro muito bem dessa época em que eu também estudava muito a espiritualidade, e os livros de Allan Kardec, a Revue Spirité, por exemplo, eu li todos, e daquilo eu estratifiquei muitas informações basais interessantes, em relação principalmente às vidas em outros planetas e atualmente em outras dimensões, que a gente sabe disso. Ô, Michele, conta um pouco para a gente dos seus trabalhos hoje, atualmente. Eu sei que você está fazendo um curso, né? Um curso de... você trabalha com a Merkaba e você está fazendo um curso de registros acásticos. Conta para a gente um pouco isso, como que você chegou a essa importância desse curso, que é muito bacana. Então, há uns anos atrás, eu recebi a mesa, né, do Merkaba Divino, e desde então, eu percebo que muita coisa foi desbloqueada depois que eu comecei a trabalhar com a mesa. Vi um lado meu, assim, bem exorcista, que eu brinco, até que eu falo assim, gente, mas eu sou uma bruxa exorcista, eu venho exorcizar esse povo aí, vamos botar todo mundo para correr. Então, assim, eu vejo um lado muito exorcista meu, que eu gosto, assim, me dá... Tipo assim, agora eu me sinto com a vassoura na mão, botando o povo para correr. Mas, então, assim, e aí foi a questão da mesa, ela se solidificou, ela está aí, é uma mesa que, graças a Deus, eu faço todos os trabalhos, eu não sinto nenhuma sobrecarga energética, eu saio super vitalizada de todo o atendimento. E, assim, aprendi também, né, o que eu não sabia naquela época, aprendi a me blindar aí e como reverter aquele processo. E hoje, assim, eu estou com o curso de registros acásticos. O trabalho do registro acástico, no que ele consiste? O registro acástico, ele é uma biblioteca, né, metaforicamente falando, que contém todas as informações, tanto a nível pessoal, a nível individual, eu, você, cada um de nós, como existem os registros acásticos de uma civilização, de um planeta, de um universo, de uma galáxia, e isso tudo existe codificado. Todos nós podemos acessar. Isso é uma tecnologia que está disponível a todos nós que já compreendemos, que a gente já deu um primeiro passo no despertar, a gente já sabe que a gente acessa as multidimensões o tempo todo, a gente interage com todas essas energias o tempo todo, é só a gente estar prestando um pouquinho de atenção que a gente percebe que a gente muda de uma para outra com muita facilidade. Então, assim, o trabalho com os registros, a gente vem para quê? Não é um trabalho para você saciar a sua curiosidade, você saber se você foi alguém importante, se você foi alguém dentro da história lá de Jesus. Não, não é para isso. O registro, geralmente traz informações pertinentes ao momento que você está vivendo. Os mentores, os guias, eles não trazem informações que vão te sobrecarregar sem necessidade. Eles trazem informações, revelações, conhecimentos. Muitas vezes eles trazem também... como é que se fala? Esqueci a palavra. Conselhos, eles aconselham o momento. Você vê muito assim, as respostas não são prontas, são as respostas que fazem a pessoa realmente pensar e elucidar.
Então, assim, às vezes você tem uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade em prosperar, você não sabe como resolver alguma situação, você não entende por que você está sempre vivenciando aquela história. Eles vêm, às vezes eles mostram vidas passadas, quando realmente é pertinente, eles te mostram aquele registro daquela vida, o porquê que isso está acontecendo, e ao mesmo tempo que eles mostram, você já é colocado em tratamento. Então, todas as dores que possam estar ali, os traumas que você tenha trazido, mesmo a nível inconsciente, que você nem saiba que você traz essa bagagem, eles já te começam a colocar em tratamento dentro do próprio registro. Então, assim, é um trabalho de entendimento, de cura, de reprogramação, porque eles fazem reprogramações no teu sistema, de ressignificar e compreender como é que as coisas podem desenrolar daqui para frente. Você, às vezes, entende o sistema familiar que você tem, você entende por que você está vivenciando uma determinada história com algum familiar seu, alguma coisa difícil que seja. Você entende, olha para aquilo de uma outra forma e, ao mesmo tempo, eles vêm e te amparam e te cuidam. E é um trabalho, assim, que como é que a gente entra nesses registros? Existe um passo a passo, que é ensinado no curso. Qualquer pessoa pode fazer. É um trabalho onde você vai desenvolver a sua intuição, desenvolver as suas formas de percepção, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não vejo nada. Não é com os olhos físicos que a gente vai ver alguma coisa. E essas energias, elas se apresentam das mais diversas formas. É pelo saber, é pelo intuir, é pelo sentir, São tantas coisas que acontecem ali que às vezes você não consegue nem descrever. Mas é tudo tão, tão maravilhoso que você sai... A gente entra num estado alterado de consciência para você conseguir acessar o registro. A gente não consegue acessar dentro de uma agitação, um dia conturbado, um dia que não foi legal, às vezes você não consegue, você tem que se liberar daquela energia para que você acalme a sua mente, acalme seus pensamentos e entre nos registros. E aí aqui, Cosminho, vou fazer um rabá. O Pontal tem me ajudado também muito. Bacana. O Pontal energético, eu adquiri o Pontal foi ano passado, que foi até... vamos contar aquele negócio? Pode contar. O Cosminho, eu tinha ligado para a Cacá, filha do Cosminho, falando, Cacá, eu quero Pontal. Como é que eu faço? Me passo os valores e tudo. Né? E aí o Cosminho, acho que estava em viagem, sem saber de nada, me manda uma mensagem. E assim, eu e o Cosminho, a gente quase não se fala. Assim, o Cosminho me manda uma mensagem. Michele... Eu vi você com seu Pontal. E ele não sabia de nada. Depois é que ele veio descobrir. Nossa, foi maravilhoso. Foi. O Pontal tem umas coisas bem, bem estranhas que acontecem e que só quem passa pela situação pode perceber isso. Nossa, Michele, e você tem trabalhado... como que você atua com o Pontal? Como é que você... Porque você é uma pessoa... A gente percebe que você é uma pessoa muito criteriosa, muito estudiosa, você tem uma sintonia fina com o que é bom, a gente percebe, porque tem muita coisa no mercado hoje, e você percebe que quando tem alguma coisa de fundamento, de trabalho realmente sério, e que os seus mentores, evidentemente, acenam positivamente, você vai e estuda. Como é que o Pontal chegou, evidente, assim... além desse fenômeno que nós tivemos, porque eu não sabia realmente que você estava falando com a Carolina, como é que você, o primeiro contato com o Pontal energético, como é que foi isso, Michele? E como você trabalha com ele hoje? Então, o Pontal, eu já conheci o Pontal. Através até do pessoal da TV Galáctica, através da Doriana, eu já tinha te visto também, já tinha assistido os seus programas, então eu já seguia, eu já acompanhava, e o Pontal é uma coisa assim, linda de morrer, né, porque assim, quando ele chegou lá em casa, eu olhava, eu ficava assim, olhando para ele e falava, gente, é uma joia, isso é uma joia.
Que ele é de uma beleza, independente da potência dele. Vamos primeiro para a beleza. E aí, assim, ele era de uma beleza que eu ficava assim, namorando. Quando ele chegou, eu namorava, apontava. E aí, no dia que ele chegou, eu já fui logo fazer todo o preparo do ritual. Foi até engraçado, que eu desci, que eu falei assim, gente, não tem flor aqui. Eu precisava da flor. Olha, essencial eu tenho um monte, mas a flor eu não tinha. Aí desci, falei, vou lá embaixo no meu prédio catar alguma flor ali embaixo. Aí fui passando, aí vi uma miudinha assim, eu falei, essa não. Aí fui andando, aí vi umas orquídeas. Falei, essa eu não tenho coragem. Não, essas orquídeas eu não tenho coragem de pegar. Falei, quer saber? Eu olhei tudo, não vi. Falei, vou pegar essa outra mesmo. Era uma menorzinha, assim, bem pequenininha. Eu peguei um buquezinho dela. E aí fiz todo o trabalho no mesmo dia, que eu não ia aguentar esperar até o dia seguinte. Aí fiz a limpeza, consagrei o pontal. E aí, como é que vem sendo o meu trabalho, né? Eu ainda não fiz as vacinas. Fico um pouco até insegura ainda de fazer. Mas assim, meu trabalho é assim, todos os dias, antes de eu começar a trabalhar, eu já ativo o pontal, seguro nele, eu até coloco a ponta dele de cima, eu coloco aqui e ativo ele assim. E aí me conecto com a mentora Hatsi, com os iadianos. Coloquei eles, inclusive, depois que eu falei com você, na verdade, isso já estava vindo para mim. Eu sempre demoro um pouco para processar a informação. E aí foi quando eu falei com você, mas não, enfim, aí eu conecto com ele. E, na verdade, o que eu peço ali é para me conectar à rede do Pontal, a toda a grade do Pontal, ativar a minha intuição, para que eu possa auxiliar, ativar todo o potencial do trabalho que eu estou fazendo, para que eu possa auxiliar as pessoas que eu vou atender, auxiliar, né, e que o trabalho amplifique e que o trabalho reverbere, de uma maneira a atingir o maior número de pessoas. Então, assim, eu faço essa conexão, é tipo a abertura dos trabalhos, estamos abrindo os trabalhos, bem Pontal. E aí, foi quando naquele dia, semana passada, eu acho, que eu falei com você que eu estava recebendo uma mensagem que era para eu falar com você, pedir permissão, para que eu conectasse os meus trabalhos, meus alunos, à potência do Pontal. Então, é claro que se eles quiserem adquirir, eles vão adquirir, mas se eles não puderem ou não quiserem, eles podem. Eu inventei uma forma lá deles se conectarem com o Pontal, toda vez que eles estiverem abrindo a mesa, eles vão ativar o Pontal. E a minha turma de registro acástico, que vai começar, eu já vou fazer também a conexão de todos os alunos no Pontal, de forma que eles possam amplificar todo o trabalho. Bacana, bacana. Gratidão, eu acho que esse é um trabalho mesmo, eu sempre digo, tem uma pessoa perguntando, tem o nome dela, eu não consigo ver aqui, enfim, deixa eu ver, eu acho que é a Teli Via Magia. Bom, ela me pergunta aqui o que é o Pontal, ela até pede desculpas, mas ela não sabe o que é o Pontal. O Pontal é esse aparelho que você está vendo aqui, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho para você, esse aqui. E esse é um aparelho radiônico, ele foi canalizado há 20 anos, através de um desdobramento astral que eu tive. Isso ocorreu há aproximadamente 21 anos, na verdade. E onde eu tive um desdobramento e eu me vi num local em que eles estavam apresentando o Pontal energético como um amplificador da consciência para o planeta Terra e para alguns quadrantes planetários. O Pontal energético ele é um aparelho, na verdade, e com grande capacidade de ampliação psíquica, ampliação mental e espiritual. E agora, mais recentemente, há 3 anos, nós passamos a receber dos seres das Íades, e aqui é uma coisa bastante interessante, porque os iadianos, que eu saiba, Michele, não existe um contato no planeta Terra com eles. Então, foi através da minha pessoa, enfim, algumas pessoas passaram agora a até receber algumas intuições. Eu tenho um amigo aqui em Mogi Guaçu, que ele teve uma canalização bem bacana com uma iadiana. Enfim, são coisas que estão acontecendo. E aí, recentemente, há aproximadamente 2 anos,
nós passamos a receber as orientações e produções de determinados elementos no Pontal Energético. Entre eles, você pode produzir sais minerais, vitaminas, tudo isso advindo de um processo muito semelhante à produção de homeopatia, mas o aparelho ele produz tudo isso de acordo com o seu DNA. Recentemente, foi muito curioso, porque o ano passado, quando foi em julho do ano passado, nós recebemos uma orientação psíquica, e tem um diário que a gente anota tudo isso, e nessa canalização foi informado que em breve nós teríamos determinadas situações muito complexas, nós não sabíamos o que era, e também eles não disseram, mas eles disseram que haveria possibilidade de se criar processos de autovacina no Pontal Energético. Na época, isso em julho do ano passado, aliás, do ano retrasado, porque o ano passado já se processou a pandemia. Aí o ano retrasado é que tudo isso aconteceu. Eu até fiz várias publicações, para quem quiser conferir se é verdade isso ou não, é só ir lá no Pontal Energético, no Facebook, tem postagens que eu fiz o ano passado, em outubro do ano retrasado, e em julho chegaram realmente as autovacinas. E essas autovacinas são composições que utilizam o plasma para que se possa fazer elas. Isso, para quem tem o Pontal Energético, muitas pessoas não têm o Pontal Energético. Surge agora recentemente, que foi até uma conversa que nós tivemos com um grupo que eu formei num curso que eu estou fazendo de reverberação quântica, que é bastante interessante, e aí surgiu a possibilidade do Pontal Energético comunitário, as pessoas que têm o Pontal Energético e querem ajudar as outras a produzir determinados homeopáticos. Então, para quem não sabe, o Pontal Energético é esse aparelho, é um aparelho que tem 20 anos, ele consiste numa peça de cristal, é um cristal processado, porque ele é realinhado para aumento da frequência dele. As pessoas mais sensíveis sentem muito calor perto dele. Eu mesmo, parece que eu estou dirigindo um automóvel a 40 graus no trânsito parado. A energia é muito grande. Então, essa peça de cristal, são 4 modelos que nós temos, uma peça totalmente transparente, depois a transparente com a ponta em cristais diferentes, que estão aqui na ponta, ou pedras. Depois nós temos esse modelo, que é o engraving, que ele tem a flor da vida, a Merkaba e os sólidos de Platão, são a geometria sagrada, e ele é muito poderoso, realmente. E depois nós temos a possibilidade dele com a ponta e sem a ponta, são vários modelos. E existe um gerador fotônico na parte de baixo, em que gera um campo de energia que muda essa água para a produção de determinados elementos. Bom, por que tudo isso acontece? Porque realmente nós estamos no momento que a gente percebe a influência de seres não muito positivos aí por aí, e que esses caras estão querendo controlar a humanidade, controlar tudo. Eu sempre venho dizendo, existe um processo chamado Códex Alimentário. Esses caras querem tirar a possibilidade de você ter, do ponto de vista físico, tá, elementos que você possa estratificar melhores resultados. Então, por exemplo, o Pontal Energético ele tem a capacidade de extrair vibracionalmente de uma cenoura uma quantidade gigantesca, por exemplo, de vitamina A, ou de uma banana, um pedacinho, uma quantidade significativa de potássio, e assim sucessivamente. Mas o ponto alto são agora as autovacinas vibracionais, que são extremamente poderosas, e já faz um ano que nós estamos passando isso para as pessoas que têm o Pontal Energético. E agora, recentemente, Michele, nós recebemos também o antídoto, para quem for obrigado a pensar na picadinha, ou muita gente vai ser obrigada a ter esse processo, e a grande preocupação são algumas mutações
em relação a determinados genes. Isso existe um trabalho que eu publiquei e fui bloqueado 7 dias no Facebook sobre o gene 324, que há estudos gigantescos sobre interferência de determinadas vacinas nesse gene. Enfim, o Pontal Energético é uma ferramenta extremamente interessante. Ele é composto de 36 símbolos. Desses símbolos que nós colocamos no Pontal através do que foi recebido, nós também criamos a mesa radiônica do Pontal Energético. As mesas são muito interessantes e elas trabalham com os símbolos do Pontal Energético e nós utilizamos ela bastante no curso que a gente faz, que é o de reverberação quântica. Esse é um curso que ele foi canalizado, em que nós entramos em contato com os nossos eu extradimensionais de outras dimensões. É um trabalho complementar, eu acho muito bacana com o da Michelle. Eu vejo que é muito legal, porque essas frequências são muito próximas. Há uma linguagem da fonte divina e ela não diverge das coisas que são reais, que são verdadeiras. Cada uma acessa determinados pontos importantes, como se fossem uma engrenagem. E isso que é o bacana, é todo mundo trabalhando junto para construir uma humanidade um pouco melhor, bem melhor, a gente quer, diante de tudo isso que nós estamos vendo. Então, esse é um trabalho muito bacana. Michelle, conta mais para a gente, quais os cursos que você vai fazer, quando que você vai fazer esses cursos? Então, da mesa está aí. Eu tenho o nível 2 da mesa, que é o dos bebês abortados, da libertação e batismo, que eu, na verdade, a Doriana iniciou com esse trabalho, e eu abracei muito, porque eu vi que eu tinha realmente muito trabalho ali a fazer, e na época eu conversei com ela, falei, Doriana, eu preciso levar esse trabalho. E aí a gente combinou, e aí ela me autorizou, eu fiz uma adaptação à minha mesa, para realmente fazer um trabalho dessa libertação desses bebês. O que acontece com esses bebês? Muita gente não sabe. Mas esses bebês, quando eles sofrem um aborto por causas naturais ou não importa, até porque muitas vezes essas causas naturais não são naturais, já existe um povinho ali por trás, já fazendo com que aquela criança não vá para frente. E, na verdade, o que acontece? Esses seres, eles acabam pegando esses bebês, os anjos de guarda desses bebês, às vezes não conseguem, ficam enfraquecidos e não conseguem. E essas egrégoras, na verdade, eles viram, não os bebês, tá? Mas as egrégoras começam a sugar a energia vital desse bebê. Por quê? Porque o bebê, ele é a moeda dos submundos. A energia vital que o bebê tem é a moeda dos submundos. Lá não é o ouro, não é? Lá é energia vital. Quanto mais energia vital, mais eles querem, porque eles sobrevivem sugando essa energia. Então, eles sugam essa energia desse bebê, que é o ser que mais tem energia vital. Tanto é que muitos bebês, muitas crianças aí são raptadas, sequestradas e sofrem sacrifícios. Isso tudo não é revelado, isso não vai aparecer no Jornal Nacional. Isso as pessoas, porque essas egrégoras que comandam o mundo estão muitas por trás de tudo isso. Então, isso a gente não vai ouvir. E o que acontece é o seguinte, esses bebês, eles viram comidinha na mão desses seres. E as famílias, como vibram na culpa, no medo, porque a gente não sabe, a gente não tem como julgar os milhares de motivos que ocorrem para as mulheres abortarem. Eles liberam os abortos aí para todo mundo começar a matar aí a torta e a direita, achando que é meu direito, eu não quero, eu não vou ter, e aí a gente sai assassinando todo mundo. E, na verdade, eles fazem com esses bebês abortados em clínica, energia vital para a massa negra, fora que serve para fazer diversos medicamentos, então muitos medicamentos aí que você toma nem sabe, vacinas e etc., são todas feitas com a energia de bebê abortado. Então, por mais que você nunca tenha feito nenhum aborto, você está
encalacrada até o tacho, entendeu? Do negócio. Você está ferrada de qualquer jeito, porque já. E outra, nesse trabalho, o que a gente faz? A gente liberta esses bebês dessas egrégoras, a gente batiza esses bebês, a gente. Peraí, eu até esqueci, perdi o fio da meada. Mas, enfim, a gente batiza esses bebês. Eles são depois, a gente sempre coloca os nomes deles na Seishonuye. Por que na Seishonuye? A Seishonuye, ela vem como um acalento, como um complemento do trabalho, porque lá eles vão receber orações. Eles vão ser batizados, né, pela gente, pelas egrégoras, né? Porque não sou eu sou só a condutora do negócio. Quem batiza é a Mãe Maria, Mãe Kuan-Yin, São João Batista. A gente chama eles para fazer realmente esse batismo. E esses bebês, depois eles vão... A gente coloca os nomezinhos dele na Seishonuye para eles receberem oração 5 vezes por dia, durante 1 ano. E a gente é bom a gente renovar 1 vez por ano. Então, eu abracei muito essa causa, porque eu acho que a gente... lembrei que eu ia falar. Os ancestrais, o que acontece? A gente carrega também a energia dos ancestrais. Então, às vezes, por mais que você não tenha tido nenhum aborto, os seus ancestrais tiveram. E esses obsessores, eles perseguem as famílias por gerações. Então, é muito importante. Então, no trabalho, vamos supor, você teve um bebê abortado, a gente vai ver quantos bebês são, vai ver o sexo do bebê, você vai escolher o nome do bebê, a gente batiza e a gente faz uma recolhida nos bebês de toda a ancestralidade, de toda a família. Eu tenho muitas alunas que já são formadas, já fizeram o curso e atendem e me relatam cada trabalho maravilhoso, cada coisa linda, é extremamente emocionante, a energia desse trabalho é completamente diferente e é uma coisa incrível, incrível. Aí eu tenho também o outro curso, que esse eu vou lançar em breve, ele já está pronto, a apostila já está com a minha designer para ela dar aquela caprichada, que vai ser uma revogação de contrato kármico e divórcio energético. Por quê? Porque o tempo inteiro, a gente está criando cordões, laços, fios magnéticos, energéticos, que vão ligando a gente a todos os problemas aí de todas as pessoas que a gente vai passando. Com esse trabalho, então, assim, às vezes você tem um ex-relacionamento de muito tempo atrás, numa vida passada você pode ter feito juras de amor eterno, pactos de sangue, várias coisas assim, para não se desfazer daquela relação, isso influencia na tua liberdade hoje. E muitas vidas não andam por causa desses cordões, relações mal resolvidas, muitas relações, às vezes, próximas a gente, pai, mãe, filho, às vezes a gente tem umas relações conturbadas, e cada pensamento de raiva, de irritação que você vai emitir naquela pessoa, você vai alimentando e sujando aquele cordão. Então, as pessoas ficam pensando em você, ex-chefe, energias assim, que não estão legais, e esses cordões, eles ficam presos a nós e atrapalhando a nossa vida. Então, esse trabalho é para a gente cortar esses cordões, limpar, para quê? Para que a gente possa construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos dármicos, relacionamentos de amor, de alegria, de trocas positivas. Então, a função do trabalho é esse. Mas esse eu não lancei, vai ser em breve. Que bacana. Então, tem bastante coisa aí. Bastante. Libertando aí também os deus multiversais. Então, trabalho do quadrinho. Eu fiz o curso da reverberação. A reverberação quântica é muito legal, você acessa outras dimensões, existem conexões com outros eus em outras dimensões, e de certa forma há uma ligação, é um processo bem complexo, porque para algumas pessoas entenderem, nós somos centelhas divinas e milhares de outros eus nossos, e muitas vezes essa frequência ela também transpassa determinadas dimensões e universos, e nós somos os captadores dessas frequências, porque é o nosso próprio eu. Então, existem centenas, milhares, infinitos universos, aqueles seres que estão na mesma frequência nossa acabam interagindo conosco, e muitas vezes, quando nós não estamos nesse tubo dimensional desse aqui e agora, com alguns processos que são nossos, que estão no registro acástico desse tubo dimensional, eles podem vir de outra dimensão.
E quando isso acontece, você exponencializa os seus processos de dor, de sofrimento e de uma série de outros processos. Então, o trabalho da reverberação quântica, que é esse curso que eu faço, ele visa trabalhar os seus outros eus para minimizar esse processo de migração de frequências entre universos e dimensões. Eu só queria aproveitar o momento aqui também e dizer o seguinte: eu não estou vendendo a autovacina. Me perguntaram aqui quanto custa. Eu não estou vendendo, vai não. Preso. Você vai preso. Não, isso é um processo vibracional que a pessoa tem o pontal energético e ela mesma pode fazer, pode produzir vibracional, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, senão vai o Cosminho aqui ter mais um problema, não quero problema nenhum, tá? Então é assim que funciona, tá? Bacana. Ô, Michele, eu tenho visto, assim, um conhecimento, apesar de toda a situação muito difícil que a humanidade vivenciando nos últimos 12 meses, vamos colocar aí 20 meses e tal, houve do mesmo tempo, ao mesmo tempo, um gradiente de consciência muito grande das pessoas, até porque as pessoas perderam a certeza de que tinham de qualquer coisa, né? Então, hoje, quando você perde essa certeza, não, a coisa é isso, eu na minha empresa vou fazer isso, a projeção é aquilo, é Y, quer dizer, hoje não existe mais isso. Você acredita que nesse momento, apesar de todos os processos de dificuldade, angústia, a gente vê muita depressão, um monte de coisas, mas que ao mesmo tempo fez com que muitos seres humanos entendessem que eles não têm o controle de nada, e isso dispara uma possibilidade, porque tem muita gente materialista, dispara uma possibilidade de crescimento espiritual que é chegado a esse momento? O que você acha disso, Michele? Não, eu concordo completamente com isso. Eu acho, inclusive, assim, eu vou traçar um comparativo desse momento agora com o vazio existencial que eu senti há uns anos atrás e que eu fui buscar a espiritualidade. Eu acho que são nos momentos de crise, nos momentos de angústia, nos momentos que a gente se sente completamente perdido, que são os momentos que realmente a gente tenta se encontrar. Então, eu acho que esse ano, essa questão que a gente passou ano passado, 2020, a pandemia, foi realmente um ano das pessoas olharem para dentro de si, verem que não estava legal. Muitos casais se separaram, muitos casais fortaleceram o relacionamento, muitos ficaram trancafiados uns com os outros e viram que o relacionamento já não existia mais, e ali coisas, assim, novos rumos tiveram que ser tomados. Alguns pela dor, outros pelo entendimento. Então, eu vejo que muita gente está buscando, sim, entender por que está vivenciando certos processos. É claro que muita gente ainda não tem a menor noção, mas existe já eu acho que existe uma procura pela questão da espiritualidade, de tentar entender, porque eu recebo muitas pessoas, às vezes, perguntas e tudo, que eu vejo que a pessoa está chegando agora, ela ainda não entende. Por exemplo, eu recebo perguntas assim: eu vou fazer a mesa e só precisa uma, todos os meus problemas vão estar resolvidos? A gente sabe que não é assim. A gente está tantas vidas juntando tanta porcaria, tanto lixo na gente. Quantas vezes a gente não matou? Quantas vezes a gente não fez um monte de bobagem? E nessa vida mesmo, a gente produz lixo mental e emocional o tempo inteiro. Você discute com alguém no trânsito, briga, não sei o quê. Você está tá fazendo os cordões com as pessoas. Que assim, não tem como você começar a fazer um trabalho agora e pronto, tô limpa. A gente vai descobrindo cada vez mais camadas mais profundas nossas para que a gente vá limpando. É sempre fácil? É sempre lindo? Não, às vezes é difícil, é sofrido. A gente precisa largar algumas coisas para poder abraçar outras coisas, fechar portas, abrir outras portas, enxergar que existem novas possibilidades se abrindo, porque tem gente que só se prende no que está perdendo. A minha vida dá tudo errado, tudo está uma porcaria, tudo errado, tudo errado. E não é assim, a gente tem que olhar por um outro ângulo. O que eu tenho que aprender com isso?
como eu posso melhorar? Fulano está me irritando, como é que eu faço para curar isso em mim? E daí por diante. Então, eu acho que esse ano é um ano de muita gente vai se afundar ainda mais, porque não está entendendo nada do que essa vibração toda está querendo dizer, as pessoas estão bem perdidas, mas tem uma outra massa que eu acho que já está bem mais desperta. Você vê muito mais pessoas se interessando pelo autoconhecimento, pela espiritualidade, a expansão, a autoajuda, enfim. Eu acho que a gente tem aí uns bons anos aí para frente. Que bacana. Eu compactuo, sim, dessa ideia, bastante, é uma realidade, e é o que você disse, tem de tudo, e a construção de muitos cordões que vão precisar ser realmente repassados, porque a, a desconstrução da, da realidade da pessoa, do que ela acreditava, é um pouco traumático para ela, né? Principalmente você tocou num ponto, Michele, que é muito crucial, que é o relacionamento. E o relacionamento é um processo muito delicado, e que as pessoas não cultivam mais a paciência para ele, e de repente elas se viram paradas tendo que reencontrar aquilo que elas descobriram no namoro e se esqueceram, né? Porque o dia a dia, ele se você não tiver uma percepção, ele é um Não, moedor de carne. e tem muitas pessoas também, existe um erro muito grande, porque as pessoas acham que elas vão encontrar, que o amor é uma bengala, onde o outro vai te apoiar e te vai. Na verdade, o processo do relacionamento é você descobrir o seu auto-amor, porque você só Sim. pode amar o próximo quando você se ama de verdade. E isso na forma assim mais profunda da situação. É você falar assim, não, eu posso, eu vou crescer e eu quero ele junto para crescer comigo, ou ela, enfim. É uma relação de crescimento, não uma relação de muleta, uma relação baseada em ciúme, baseada em um querer fazer, irritar o outro, perturbar o outro, esses negócios que vão acontecendo. Isso não é uma relação que se sustente, é uma relação que é baseada no medo. Uma relação baseada no medo, ela não traz coisa boa para a gente e a tendência é que isso vá se esfacelando, né? Vai acabando. Tudo que envolve o medo é bastante trágico. Michele, bom, nós estamos chegando aqui no tempo, e como eu sempre faço hoje, hoje, excepcionalmente na segunda-feira, né, no programa Convidados, a gente faz uma meditação. Então, eu vou convidar a todos vocês, aqueles que têm o pontal energético, peguem um copinho de água, tirem os sapatos e as meias, pé no chão, ou no revestimento cerâmico, no piso, onde for, sei lá, para a gente fazer uma conexão com a nossa Mãe Terra, para nós entrarmos em contato com os nossos seres maiores através da amplificação do pontal energético. E é um momento especial que nós vamos conectar com todos os pontais energéticos do planeta inteiro. Hoje existem pontais energéticos na América do Norte, Canadá, Europa, enfim, em todo lugar, Ásia, Oceania, e a gente vai conectar todos esses pontais para que, em conjunto, nós criemos uma egrégora muito bacana de reverberação no sentido de cura, de melhoria, de seja em qual área for, de relacionamento, enfim. Então, você que tem algum problema, você que tem alguma situação que você realmente precise de uma ajuda, seja na tua empresa, no seu trabalho, no teu emprego, com o teu relacionamento, seja onde for, doença, seja o que for. Eleve esse pensamento para que a gente possa trabalhar nessa meditação rapidinha que eu vou fazer aqui. Então, eu vou ligar uma musiquinha aqui, ó. Deixa eu só... Neste momento.
respirando essa energia profunda. Respirando. Abrir os olhos. Pessoal, quero agradecer. Michele, quer deixar suas últimas palavras? Eu queria até falar, mas não são as últimas, são as penúltimas. Então, só por último, vamos lá. Não, é só porque muita gente costuma perguntar isso, mas quem assiste o vídeo depois, a água também vibra e também recebe todo o trabalho que foi feito, tá? As linhas de tempo, elas não existem, da forma que a gente entende linearmente, passado, presente e futuro, então isso vai estar acontecendo, independente se você vai assistir isso amanhã, daqui a 6 meses, daqui a um ano, não importa, vocês vão receber. E eu queria te dar as últimas palavras, queria te agradecer imensamente. Obrigado. Que bom que eu consegui, né? A gente conseguiu aí se chegar no horário. Fico muito feliz, muito honrada de você ter me convidado. Eu que agradeço. Muito feliz também de poder participar dessa grade do Pontal e, de uma certa forma, ter recebido a intuição de levar também isso para os meus alunos, para potencializar todo o trabalho. E, assim, esse teu trabalho é lindo. Eu olho, assim, às vezes para você e falo, como é que ele faz tanta coisa? Eu sou pouco. Não tem como não estar... Não existe como você fazer a quantidade de coisas que você faz sem estar transitando entre as dimensões. Essa é a prova. Porque, para quem não sabe, o Cosminho tem um monte de coisa aí, um monte faz um monte de coisa, tem um monte de empresa, um monte de coisa. O Pontal é a ponta do iceberg. É verdade, é muita coisa e muita gente não entende como é que dá para tocar tudo, mas a gente faz, a mente é multifatorial. Isso é uma das coisas que o ser humano ainda vai ajustar. A parte multifatorial mental. Qualquer dia, Michele, eu vou te passar algumas dicas interessantes, até para você poder passar isso para os teus alunos, da parte multifatorial mental. Ela traz muitas possibilidades para que as pessoas possam realmente se amplificar. Michele, eu quero dizer que, só dar um aviso para as pessoas, eu queria o seu telefone, Michele, que as pessoas estão pedindo aqui no YouTube. Qual é o seu telefone de contato, o e-mail? Olha, entrar em contato contigo. O contato é por e-mail. irmãoscósmicosdaluz@gmail.com. Vou repetir. irmãoscósmicosdaluz@gmail.com. E o meu Instagram é o @Michele, com 2 L's, _Gil, _Mercabá. Sem o H no final, Mercabá. Tá? Bacana. E, pessoal, avisando vocês, quarta-feira eu tenho a live sobre a folha de oliveira. Nós vamos falar sobre um princípio ativo em relação à dislexia, como que isso funciona. Recentemente descobrimos que a folha de oliva tem uma propriedade antiplaquetária, que é a cicloolivina. Fui eu que descobri isso, que trouxe isso para o Brasil. E tem muita coisa bacana para passar para vocês. E sexta-feira nós vamos fazer perguntas e respostas com o Pontal Energético. Para quem quiser conhecer o Pontal,
Nós temos aí o telefone, o aparelho, quem quiser adquirir. E quem quiser conhecer os demais cursos do nosso trabalho, é só entrar no Facebook Pontal Energético ou no Instagram, @Pontal Energético. Michele, muito obrigado de coração. Pessoal, gratidão por todos vocês estarem aí e que essa live reverbere pela eternidade como uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram. Uau! Gratidão, Cosminho. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Beijão para todos vocês. Obrigado, Michele. Tchau, gente. Aí. Saiu? Peraí. E a live não vai ficar gravada no Instagram? Eu estou gravando, Michele. Ah, tá. Se você consegue